Abra a tua Bíblia. Foi esse o tema que separei hoje, irmãos, para falarmos. E esse poeta paulista chamado Adoniran Barbosa, em sua música Saudosa Maloca, ele usa essa expressão, que, por incrível que pareça, existe um versículo bíblico que é uma versão bíblica, ou ele falando algo, uma versão muito parecida com esse, que não é um dito popular, mas acabou virando um dito popular. Abra a tua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 10. Olhe junto comigo na minha versão, e depois em outra versão que separei aqui, que gostei muito, versículo de número 13. 1 Coríntios 10, 13. Diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que o possa suportar. Amém? A versão mais tradicional é: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Veja só, irmãos, essa expressão do versículo 13, esse versículo 13 não tem tudo a ver com o raciocínio do poeta, né? De que Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Eu estava pensando nessa questão, e a Bíblia vai nos ensinar de que não há diferença entre duas expressões muito comuns usadas por nós, que usamos bastante o linguajar bíblico, que é tentação e provação. Nos ensinos de um bom número de mestres, eles fazem uma diferenciação entre essas duas expressões bíblicas. A tentação, nos ensinos desses mestres, é algo interno, é algo que tem a ver com dificuldades que você tem dentro de você, com desejos. Tiago vai nos ensinar sobre isso. A provação é algo externo, é uma situação, é o que vem de fora. A provação, as circunstâncias difíceis que você enfrenta na vida, ela vem em forma de provações, não é? Mas, quando você vai para o sentido bíblico, essas palavras são meio que sinônimas. Tentação e provação, uma provoca a outra, elas andam juntas. E é muito bom nós olharmos para um texto como este e vermos um conceito bíblico, por exemplo, ensinado por Tiago. Olhe para o primeiro capítulo do livro de Tiago. Só no primeiro capítulo do livro de Tiago, você vai encontrar as duas ideias desses mestres da palavra de Deus. Tiago capítulo 1, olhe primeiro, e eu acho muito interessante essas expressões de Tiago, porque enquanto hoje a gente vê, principalmente essa questão da autoajuda, tal, de você enfrentar as coisas com otimismo, tudo que essas pessoas ensinam, irmãos, está escrito na Bíblia. Olhe só para Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Tiago está nos dando essa ideia então, de as provações é algo que você enfrenta na dinâmica da sua vida, né? Uma enfermidade, uma injustiça, ou então uma situação coletiva em que todos nós estamos passando agora, esta inseguranças no campo político, ou então essa questão da pandemia, essas são provações. E Tiago vem com o seu otimismo dizer para nós considerarmos motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações. Aí ele diz: por quê?
Pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. As consequências de nós enfrentarmos de maneira positiva as provações da vida vai produzir perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem faltar coisa alguma. Interessante, né? Essa é a ideia. No mesmo capítulo, você vai olhar lá embaixo, olhe por favor no versículo 13 e 14, aí aparece o conceito de tentação. Versículo 13, a Bíblia vai dizer assim, ó: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. O conceito de tentação ser algo que está dentro da gente, o mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter consumado, gera a morte. Então a gente, em um capítulo de um dos livros da Bíblia, a gente encontra os dois conceitos, né? Tanto a provação como a tentação. Mas voltemos lá, queridos, para o texto original. Quero compartilhar com vocês, então, como que a Bíblia nos traz ensinos sobre isso que é comum a todos nós. Olhe para o versículo de número 13, que é o versículo de hoje, proposto para nós olharmos para ele. A gente vai ver algumas características da tentação, e você pode até entender da provação também. A Bíblia, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é que ela está no campo humano, ou seja, ela não é sobrenatural, ela não é extraterrestre, ela está, a Bíblia vai dizer assim no versículo, olhe para o versículo 13, ó: não veio sobre vós tentação que não seja, senão uma tentação humana. Não veio sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens. Pedro vai nos ensinar isso quando ele diz, em sua primeira carta, lá no capítulo 5, versículo 9, quando ele está falando sobre nós resistirmos aos ataques do inimigo. Ele fala assim, ó: essas mesmas aflições, os seus irmãos espalhados sobre a face da terra sofrem. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui, com esta questão da tentação, é que ela é algo comum aos homens, ela não é sobrenatural, ela é algo que acontece com todos os seres humanos, né? A expressão da Revista Corrigida, ela vai trazer que se não uma tentação que seja humana. Agora, olha a coisa, o que acompanha essa tentação. A Bíblia vai dizer que ela é uma evidência da fidelidade de Deus. É muito bom o crente, lembra que Tiago falou que nós vamos alcançar uma maturidade quando passamos pelas provações? A ideia é o seguinte, queridos: quando você estiver passando por uma dificuldade, tanto interna, com os problemas internos seus, como também, ou externos, é muito bom, você que tem um conhecimento de quem é Deus, de quem é Jesus, você sabe que Ele vai intervir nisso, porque tem uma promessa dEle para nós. E quando eu olho por esse texto, a Bíblia vai trazer essa expressão logo depois, assim, ó: mas fiel é Deus. Aparece a fidelidade de Deus, que não vai permitir que vocês sejam tentados além do que possa suportar. Então é uma prova da fidelidade de Deus, que vem com algo que nos faz pensar de como Deus está no controle das nossas vidas. Ele conhece a minha força, Ele conhece a sua força, Ele conhece os seus limites. De vez em quando somos desafiados a estarem conversando com pessoas que estão passando por situação que eu não sei como eu reagiria se eu estivesse no lugar da pessoa. Como é difícil, e todas as pessoas por quem a gente conversa, e que passa com uma provação muito difícil, é impressionante como a gente começa a ver a ação de Deus, Deus dando força. Assim, eu não sei se eu estivesse no lugar dela eu reagiria assim, sei que sim,
porque Deus ia arranjar uma forma de como eu reagir. Mas olha que coisa maravilhosa, irmãos. O que a Bíblia está nos ensinando aqui é que, além de uma prova de fidelidade para com Deus, ela é sob medida para cada um. Ela não extrapola. Deus não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Ela é suportável, sob medida e suportável. Aí a gente, como é bom, né? Se você colocar isso no seu coração nessa noite, falar assim: olha, o perrengue que eu estou passando, Deus vai entrar nesse negócio, amém? Ele vai entrar, isso vai ser mudado, porque a Bíblia diz que ela é sob medida, ela é suportável, e se a coisa começar a complicar, ela é acompanhada do escape de Deus. Ela é acompanhada do escape de Deus. Olha que expressão legal que a Bíblia vai dizer para nós aí. Com ela, solta aí, Mateus, para eu olhar aqui, porque a minha Bíblia está um pouco diferente. Mas quando forem tentados, Ele mesmo, Ele quem? Deus, providenciará o escape. Isso é muito maravilhoso, né, irmãos? Vai ter uma saída, vai ter uma oportunidade, vai acontecer algo vindo de Deus para a minha vida, para mudar essa situação. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, irmão, sabendo que disso, ela é acompanhada de um escape, de uma ação de Deus, da prova da fidelidade de Deus. E por fim, olhando aqui para o texto, então ela é suportável, né? Porque se ficar muito pesado, eu costumo dizer quase um versículo bíblico, né? Mas não é um versículo bíblico. Está na minha Bíblia, mas não está na Bíblia de vocês. Por que está na minha Bíblia? Porque eu escrevi na capa dela. Então, covardia, né? Nem todo mundo tem uma Bíblia de anotações do lado, mas quem pode tem, quem não pode escreve nas folhinhas mesmo dentro da Bíblia. Tudo que eu não posso fazer, olha que coisa maravilhosa, que eu acho que tem a ver com esse negócio do escape de Deus aqui. Tudo que eu não posso fazer, Jesus faz no meu lugar. Não é o que eu não posso, não é o que eu não quero não, tá bom? O que eu não posso fazer. Por isso, quando eu olho para esse texto simples, dentro de um versículo, fala assim, ó, que Ele vai me dar o escape para que eu possa suportar. Irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo o versículo 13 assim, inteirinho, um versículo divino, tudo com Deus. Mas eu já ensinei aqui várias vezes para a igreja, que Deus nos chamou para uma parceria. Ele resolveu nos envolver no projeto dele. Quando você dá uma olhada panorâmica para o Antigo Testamento assim, fala-se muito da terra prometida. Aquela terra prometida não chegou, Deus falou, pode entrar, a casa é sua. Como é o nome como é que é a música lá? É, isso aí mesmo. Eu não entendo muito essa música, né? A gente fala que a casa é de Jesus e a gente fala que ele é bem-vindo na casa dele. Vai vendo, irmãos, essas músicas, coisas de André, Rock, essas coisas, esses caras, liberdade poética. Irmãos, terra prometida, a terra era prometida. Deus prometeu, preparou a terra, mas o povo teve que batalhar por ela. Agora vamos olhar para a nossa parte. Eu olho para o versículo 13, eu vejo Deus, mas no versículo 12 agora. No versículo 12 encontra-se a nossa parte. É certo que a tentação vem, é certo que a tentação é comum a todos, é certo que ela é suportável,
é certo que ela é uma prova da fidelidade de Deus, é certo que Deus não vai permitir que eu seja tentado acima do que eu posso, é certo que Ele vai me dar um escape, mas eu preciso me posicionar. Eu preciso me posicionar. E onde está a nossa parte, queridos? A nossa parte está no versículo 12. Aquele que está em pé, cuide. Na NVI está até melhor, né? Porque eu acho que isso tem mais a ver conosco. Fala assim, aquele que julga estar firme. Não, estou bem. Dizem que a mentira mais contada, e a menor mentira e a mais contada na face da terra é: eu estou bem. Você pergunta, está tudo bem. Mas é assim mesmo. Gente, a nossa parte. Quando eu olho para esse texto do versículo 12, que diz: assim aquele que julga estar firme, cuide-se, me parece que é a junção assim, de eu ter consciência de que eu passo por provações ou tentações, mas eu preciso me posicionar de uma maneira em que eu não duvide da ação poderosa de Deus, dos cuidados de Deus para comigo, e eu preciso querer ficar firme. Eu preciso, para que eu de maneira nenhuma não venha ser, conforme Tiago ensina-nos para nós, no versículo 13 e 14 da sua primeira carta, sou atraído e engodado pelos meus próprios maus desejos, e depois, quando eu sou dominado por eles, isso gera o pecado na minha vida, e o pecado na minha vida gera a morte. Muitas coisas morrem. Morre a confiança, morre o ânimo, morre muitas coisas dentro da gente. O pecado, o salário do pecado é a morte, e essa morte não é só biológica, é a morte que vai matando coisas dentro da gente. Então, queridos, olha só, olhando para o versículo 12, entra a minha e a sua parte. Eu querer isso, eu pegar todos os recursos que a Bíblia me dá, para, tendo uma ideia de que está tudo bem para comigo, eu quero cuidar-me, eu preciso tomar cuidado. Eu preciso tomar cuidado com a soberba, eu preciso tomar cuidado com o orgulho, eu preciso tomar cuidado com a frase mais satânica que tem também sobre a face da terra, que é o tal do nada a ver. Não, nada a ver. Eu preciso vigiar, eu preciso olhar para dentro de mim e lembrar de que sozinho eu não consigo me cuidar, não. Eu não vou conseguir. Eu preciso estar em conexão todo o tempo com esse Deus que me conhece, sabe os meus limites, não vai permitir, vai me dar o escape. Deus, pelo amor de Deus, que eu veja o escape, e que eu entre pelo escape, e que eu aproveite a oportunidade, porque eu sou meio tiongão, Deus, eu não vi, nem percebi. Irmãos, olha que lindo é esse versículo da nossa parte. Olha de novo para ele, por favor. E para simbolizar isso, vamos julgarmos todos que nós estamos em pé. Fiquem em pé. Alguns caminharão em direção ao altar. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Vou ler na tradicional, tá? Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe para que não caia. Vamos olhar na versão da NVI. Assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Por quê, irmãos? Porque a queda é uma grande possibilidade.
Por isso que Isaías diz assim, ó, que o jovem pode se cansar e o mancebo cairá. Por isso é que Davi, ou melhor, Salomão vai dizer que o justo pode cair 7 vezes, mas não permanecerá prostrado. A queda é uma grande possibilidade. A queda é uma grande possibilidade. Por isso, vamos ficar firmes. Vamos pedir ajuda para Deus nos mantermos firmes. Vamos confiar de que a situação que eu estou enfrentando, tentação ou provação, ela está dentro de uma medida de Deus para mim. Ela é humana, ela é uma prova de que Deus é fiel, ela é sob medida, ela é acompanhada de um escape, ela é suportável, e eu preciso ser sensível para tomar posse dessa bênção, de ter um Deus assim, que cuida de mim. Amém?